homens aqui havia, né? Aconteceu que houve um homem, tá? E ele era natural de Ur, da terra de Ur, cujo nome era quem? Jó. Era Jó, tá? Segue. E este era homem, o quê? Vamos lá? Sincero. Olha a qualidade. Quando Deus traz à luz da sua palavra o testemunho de homem, de mulheres, é para que o nome do Senhor seja glorificado através daquele homem. E Deus, ele queria glorificar o seu nome através da vida de um homem. E esse homem chamava-se Jó. Este era homem, o quê? Sincero. Sincero. O que quer dizer sincero? Sinceridade. A pessoa que não tem dupla personalidade ou dupla fala, né? Ele é sim, sim, ou o quê? Não. Ou não, não. Ele era sincero naquilo que ele falava. Eu estou falando não com dupla. Jó não falava com dupla sentido, né? Para enganar alguém. Mas ele era sincero. Ou é ou não é. Amém ou não amém? Amém. E assim nós devemos entender uma coisa, que nós precisamos ser sinceros naquilo que, nos nossos negócios, em tudo que for, nós precisamos ser sinceros, ser autêntico, transparente. Amém? Tem momento que a situação nos leva a esconder, né? Ou nos esconder de certas obrigações. Mas Jó era sincero. E além dele ser sincero, ele era o quê? Um homem o quê? Reto. Tá? Leia aí, pastora. Sincero, o que mais? Reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele era um homem sincero, reto, temente a Deus. Ele temia Deus. Ele temia a Deus desviando-se do mal. Porque não adianta dizer que eu temo a Deus e indo contra o mal ou fazendo mal. Mas ele temia a Deus se desviando do mal, evitando, né? Então, ele era reto, temente a Deus, desviando-se do mal, tá? Ele evitava, ele era um homem prudente, ele evitava, tá? Se envolver, ele evitava se corromper, desviando-se do mal. Os seus negócios eram os negócios seguros, firmes. Amém ou não amém? Amém. Então vamos dar sequência, o versículo de número, o versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E nasceram-se o quanto? 7 filhos E quanto mais? 3 filhas. 3 filhas. Tá? Foram 3 filhas e 7 filhos que nasceram. Jó, tá? Teve esta graça de Deus de casar com uma esposa e Deus o abençoou, né? Dando-lhe para aquela família 10 filhos. Amém ou não amém? Amém. Então, segue, vamos ver aqui. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois. O Jó parecia ser um homem próspero em tudo, né? Em tudo. 10 filhos. E agora vamos ver aqui, tá? Na qualidade de administração. Porque a melhor administração naqueles tempos era isso aqui, olha. Era gados.
era um bom investimento, porque saía lã, né? Produzia-se lã, a carne, tá? Leite. O leite. Então era o seu gado. Quanto ele tinha aqui de gado? 7.000 ovelhas. 7, presta atenção, ovelhas. Se você colocar 7.000 ovelhas aqui nesse bairro, eu acho que vai faltar espaço aqui, tá? Se você pegar 7.000 ovelhas, colocar num campo, seja qual for o estado, tá? Vai lotar. 7.000. Estou dando esta ênfase, tá? Para que você mais tarde possa entender que Jó vai perder tudo isso aqui, da noite para o dia, ou seja, no mesmo dia. 7.000 ovelhas, 3.000 o quê? Camelos, uma frota, tá? Cada camelo era 100 e poucos mil. Se você tivesse aí vamos supor, uma agência de automóvel, tá? Olha quantos você tem ou teria para lucrar. Então Jó, ele era realmente um homem muito rico, um homem que possuía 3.000 camelos, né? 500 juntas de quê? De bois, tá? Quanto dá aqui 500 juntas? 1.000 bois, tá? Juntas, 1.000 bois, segue. E 500 jumentas. E 500 jumentas. Jumentas era um dos animais muito produtivo com o trabalho. Amém? Jumentas. E que mais? E também muitíssima gente ao seu serviço. Então tinha muita gente ao seu serviço. O trabalho que Jó também, além disto, ele era o quê? Empresário, tá? Ele gerava emprego. Muita gente, a Bíblia não descreve o número de pessoas, mas era muita gente que se encontrava ali, tá? Na administração de todos os bens de Jó. Segue. De maneira que esse homem era o quê? O maior do que todos os Oriente, tá? Oriente, do que eu entendo, tá? Ali pelos lados, tá? Porque nós temos aí os orientais, os chineses, japoneses, coreanos, tá? Mas esse Oriente aqui é o Oriente Central, tá? O Oriente Central e assim por diante, tá? Ali no Oriente, aonde tem as terras vamos lá, me ajuda aí, dos filhos de Abraão, tá? Espalhado ali em toda a terra do Oriente. Amém? Segue. Pode seguir. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. É muito importante, irmãos, os filhos se reunirem e fazerem banquete. Isso é de Deus, isso é uma bênção. Quando há uma festa na igreja, ou há um encontro, tá? Entre família na minha casa sempre, tempo da minha mãe, todo domingo tinha macarronada, tinha uma bênção, era uma bênção, tá? Os meus irmãos, por parte de pai, tá? Os meus cunhados, vinham todos sentando à mesa, comiam, bebiam, todo domingo tinha esse banquete na casa de minha mãe. E hoje eu guardo isso, eu me alegro quando todos vêm na minha casa banquetear, né? É comunhão, tá? E iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um dos seus filhos no seu dia, tá? O dia que aniversário de um deles, todos banqueteavam, iam no aniversário,
e comemoravam, comiam, se alegravam. Tá? Esse era o prazer dos filhos de Jó. Segue. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Segue. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Pois assim fazia Jó continuamente. Pois bem, Jó, além de ser um empresário, um servo de Deus, um temente a Deus, Jó também se encontrava naquela palavra que diz sacerdote de Deus. Amém? Sacerdote de Deus, pastor da sua família. Todo homem, toda mulher precisa, tá, ter esse compromisso com a palavra de Deus. Porque Deus não te chama só para ser pai e mãe, Deus te chama para ser sacerdote. Amém ou não? Amém? Eu poderia abrir aqui e mostrar lá no livro de Êxodo, mas eu vou seguir. Então, o ministério sacerdotal, para aqueles que acolhem a palavra de Deus, se encontra na presença de Deus e tem intimidade com Deus. Porque sacerdote é para aquele que intercede. Você precisa interceder pelos seus filhos. E Jó, ele não somente intercedia, como ele santificava seus filhos. É o caso de hoje, irmãs, a irmã Margarida, as irmãs aqui que têm filhos, tá? É o caso de vocês. Vocês precisam santificar os vossos filhos. Amém. Amém. Orar, se for necessário, todo dia. Eu duvido a mãe evangélica que não ore pelo seu filho. Você pode saber, você pode crer que em qualquer problema que você estiver passando, você vai lembrar: eu tenho uma mãe evangélica e ela está orando por mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma mãe que dobra os joelhos por mim. E você deve saber se você tem vencido na vida, porque alguém tem orado por você. Amém. A sua mãe tem orado por você. Desde o ventre, já nos primórdios dias de vida, quando a minha esposa sentia algumas contrações, nós começamos a orar. Os médicos falaram: vai perder, os miomas não vão intervir e vai haver um aborto, e antes que haja um aborto vamos remover. E nós oramos de madrugada, ungindo o ventre, durante de 7 a 8 madrugadas, pedindo ao Senhor: abençoe o Senhor a nossa primeira filha. Alguém falou: vai perder. Outros falaram assim: vamos orar, eu estou orando por você. E nós colocamos o joelho no chão e nós clamamos ao Senhor. E Deus, Ele ouve a oração dos seus servos pelos seus filhos. Amém ou não amém? Amém. Eu poderia entrar aqui no Salmo, vamos ver aqui, dá uma segurada aqui, por favor, Salmos 27. Olha o que o Salmo fala a respeito do filho. Você que tem a mãe que tem 27, se não me falha a memória, a sua mãe, o seu pai, que tem compromisso com a palavra de Deus. Se eu errei aqui, a herança, fala sobre a herança do Senhor, são os filhos. Vamos ver se eu errei aqui, eu não marquei. Que a herança do Senhor são os filhos. Agora eu não sei se é 37. Estamos aqui ao vivo, mas não há de... Vamos lá. 127. 127. Pode lançar aqui. Pode lançar aí.
3, versículo 3. Eu falei 27, então faltava, eram 127. Vamos lá, segue. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Eis que os filhos são o quê? Herança do Senhor. E o fruto Herança do Senhor são os filhos. Olha aí, quando você morre, você deixa os filhos no seu lugar. Os filhos têm que seguir os pais. Servo de Deus, profeta de Deus, filho de Deus, eles têm compromisso com a palavra de Deus. E o quê? E o fruto do ventre o seu galardão. E o fruto do ventre o seu galardão. Amém? Vamos lá, vamos ver o próximo versículo aí, o que diz? Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Como flechas na mão do valente, assim são o quê? Os filhos da mocidade. Segue. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Aljava é aquilo que põe as flechas, né? Agora vamos voltar lá ao início da nossa palavra em Jó. Vamos lá. Em que ele intercedia, ele santificava, e nós paramos aí dizendo que nós temos por obrigação, irmãos, de orar, de santificar os nossos filhos, principalmente nos tempos de hoje. Há muitas drogas. No meu tempo não tinha tanto problemas, né? Mas hoje a terra está empercheada de problemas, de drogas, tá? Multiplicou a iniquidade, está se multiplicando cada vez mais. Vamos lá? Ele orava, ele santificava. Vamos lá, está aí? Assim o fazia Jó continuamente, tá? E vendo um dia em que os seus filhos, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, segue. Veio também Satanás. Satanás que está em hebraico, que quer dizer adversário, tá? Diabo está no grego, que quer dizer, Satanás é adversário. Diabo em grego quer dizer caluniador. Obrigado. Caluniador. Diabo quer dizer caluniador. Satanás é adversário, tá? Deu para entender? Sim. Então, quando os filhos de Deus quer dizer anjos, todos aqueles que se submetem à vontade de Deus, tá? Se tratando de pessoas, se tratando de pessoas espirituais, todos que se submetem à vontade de Deus são considerados o quê? Filho de Deus. Amém ou não amém? Amém. Então, os filhos de Deus seguem. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, quando os filhos de Deus vieram fazer algum serviço, alguma atividade espiritual, alguma demanda, algum socorro principalmente para Israel, tá? Então os anjos vieram e agora eles retornaram para o céu para prestar satisfação a Deus. Mas quando os anjos, os que são considerados também filhos de Deus, servos de Deus, retornaram para trazer satisfação a Deus, aí veio em carona o próprio Satanás. E Satanás respondeu. Aí quando o adversário entra junto com os filhos de Deus, aí Deus antecipa e diz, né? Da onde tu vens? Segue, pastora, por favor. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. O diabo disse o quê? Volta lá.
De rodear a terra. De rodear a terra e o quê? Passear por Será que ele está rodeando e passeando mesmo? Qual é o plano dele? O plano dele é de destruir. O plano dele é como diz Jesus falou: o diabo não vem senão para matar, roubar e o quê? Destruir. Destruir. Mas Jesus fala assim: mas eu vim para dar vida. E vida o quê? Com? Então está aí, o inimigo veio para matar e roubar, para destruir. Mas Jesus veio para dar vida. Então ele se apresenta dizendo: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Será que ele foi sincero? Jó, no caso de Jó era sincero. Então ele fez aqui um trocadilho com Deus, tá? Ele fez um trocadilho. Deus sabe de tudo. Deus conhece todas as coisas. Obviamente, ele deve ter falado assim: olha, o Senhor sabe do que eu ando fazendo, o Senhor sabe a minha vida, a história da minha vida na terra, tá? O Senhor sabe de tudo. Aí ele deu aquela, né, como é que fala? É uma meia desculpa, né? Ou eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Então ele falou assim: olha, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Segue. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Aí Deus fala assim: olha, você tem visto lá na terra, tá, o meu servo Jó? Segue. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Ninguém há na terra semelhante a Jó, sincero, temente a Deus e desviando do mal. Segue. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: olha só como que ele é sagaz, mentiroso e acusador. porventura teme Jó a Deus debalde? Aí ele diz assim, olha, ele põe em dúvida: porventura teme a Deus inutilmente? Debalde, inutilmente? Porque não cercastes tu de bens a ele e a sua casa? Ele quis dizer que Jó serve ao Senhor porque o Senhor cercou ele de bens, a sua casa, seus negócios. Vamos lá, ele está diante de Deus acusando Jó. E ele faz isso sempre, nos acusando diante de Deus, diante das pessoas. Segue. A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra. Até o próprio inimigo está confessando que Deus tem abençoado as mãos de Jó, o trabalho das suas mãos, a obra das suas mãos. Até ele reconheceu. Amém ou não amém? Amém. Então, meu irmão, você precisa andar com Deus. Porque se você anda com Deus, não é por negócio, é por amor, por obediência. Porque aquele que anda com Deus, ele não vive na prática, tá? Da mendigagem, tá? Ele tem com Deus tudo, ele tem as bênçãos, ele dobra os joelhos, ele pede e o Senhor o dá. Amém ou não? Amém? Amém. Então, a obra que de suas mãos, ele diz, né, a abençoar, e o seu gado está aumentando na terra. Segue. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Olha só, E verás, segue. e verás se não blasfema de ti na tua face. Agora ele diz assim, olha, mas toca. Eu vou mostrar, Deus querendo provar que Jó era sincero, que Jó servia a Deus por amor, por obediência, mas o diabo estava acusando. Não, ele te serve por interesse. Então está na hora de nós mostrarmos. Amém ou não amém? Amém. Para este mundo que nós servimos a Deus por amor. Amém. Faça frio, tá? Não sei. Qualquer problema que houver, qualquer dificuldade, qualquer luta, você está na presença de Deus, na casa de Deus. Amém? Porque você serve a Deus por amor, por prazer. Tá? É igreja pequena, você está aqui por prazer. É uma igreja grande,
a pessoa está lá por prazer, por Deus, pelas misericórdias de Deus. Amém ou não amém? Amém. E verás se não blasfema de ti na tua cara, Deus. Se o Senhor tirar tudo, Ele vai blasfemar na tua cara. É abusado, é atrevido, tá? Segue. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na sua mão. Então Deus resolveu, permitiu. É aí que a gente fala, Deus permite. Quando acontece alguma coisa, o crente fala assim: não, o diabo está furioso. Ah, o diabo está isso, está aquilo outro. E a pessoa fica com medo do diabo. O diabo não pode te tocar, ele não vai te tocar se Deus permitir. Tá? Até mesmo se você vacilar, Deus vai permitir para te consertar, para você ficar esperto na presença de Deus. Amém ou não amém? Amém. Mas de outra forma, ele pede permissão. Em tudo ele pede permissão. Tá? Então vamos lá. Eis que tudo é tudo quanto tens, quanto já tens, está nas tuas mãos. Somente contra ele não estendas a tua mão. Não toque nele. Não mate Jó. E tá? Satanás saiu da presença do Senhor. Não faça nenhum agravo na vida dele, na saúde dele. Mas tudo que ele tem, os seus filhos, os seus gados, os seus pastores, os empresários, os funcionários, tudo que ele tem, tá? Você pode tocar, mas poupe, não toque em Jó, não mexa com Jó, tira, já que você está dizendo que ele está me servindo por tudo que ele tem, pelos 10 filhos, pelas coisas que ele tem, pelas 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de jumentas. Então, toque nele, toque em tudo que ele tem, e vamos ver se ele blasfema ou não. Vamos tirar uma dúvida. Então Deus investiu no homem. Deus, ele investe no homem, na capacidade do homem. Deus, ele te conhece, irmãos. Se o Senhor Deus tem te confiado alguma coisa nas tuas mãos, na tua responsabilidade, porque ele está investindo em você. Ele está investindo, ele está apostando em você. E ele quer que você continue louvando e engrandecendo o nome dele por tudo que você tem. Porque tudo que você tem vem de Deus. Nós nascemos nu. Ele vai dizer aqui: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus deu, Deus levou. E ele fala: louvado seja o nome do Senhor. Segue aqui, por favor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Um dia só, o filho mais velho estava banqueteando e chamou os 10. Com os 10 tinha as noras de Jó, tinha os netos de Jó, né? Só de filho 10. E cada filho tinha a sua esposa, obviamente, e as 3 filhas, seus maridos. Então vamos lá, ele tinha os seus genros, suas noras e seus netos. Mas a palavra de Deus está apontando aqui os 10 filhos de Jó, que foram mortos juntamente com toda a sua família, toda a sua parentela, tá? E vai lá, e eu somente escapei. Aí vem um pastor. Isso foi num dia só, foi no mesmo dia. Ele esperou o dia da festa, tá? Para matar logo, pegar logo de todos, para matar todos, tá? E no dia do banquete, todos reunidos. Então, segue, pastor.
Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. 7.000 ovelhas foram mortos. O que aconteceu? Volta, fogo, o quê? Fogo do céu. O diabo, ele tem poder para mandar até fogo do céu, irmãos. Segue. E só eu escapei. 7.000 ovelhas morreram e só eu escapei para te trazer a nova. Agora, 7.000 ovelhas, quantos pastores não tinham, hein? Segue. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Aí veio o quê? Os inimigos. Caldeus. Cadê os caldeus? Aonde está? Volta aí. 17 no começo. Eu ordenaram os caldeus 3 bandos e deram sobre os camelos, os 3.000 camelos, e os o quê? Tomaram os camelos e mataram os pastores. Segue. 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento, eis que o grande vento sobreveio da lei do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Só um escapou para trazer as novas. Você está vendo? Que coisa? Quando você passar por luta, perder alguma coisa, lembra de Jó, tá? Ele aguentou firme. O pau torou nas costas de Jó, mas Jó, você vai ver o que Deus fez na vida de Jó. Amém ou não, hein? Aí as pessoas falam assim: eu estou passando uma luta de Jó. Você está passando a luta de Jó, irmã? Tô. Você perdeu 10 filhos? Você perdeu 3.000 camelos? Não. Pode deixar. Então vamos lá. Segue. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça. Olha aí. E se lançou em terra e adorou. E disse: saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deu para entender? Nu saí do quê? Do ventre da minha mãe. Nu tornarei para lá. Será que dá para chorar, ficar chorando as coisas que você perde material? Não chora não. Nu, você era Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome. Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, quem é que tomou as coisas de Jó? Seja franco, seja sincero. Seja sincero, Vinícius. Quem é que tomou as coisas de Jó? Deus, ele que deu. Hã? Deus que deu. Mas quem é que tomou? Satanás tomou para testar a fé de Jó. Exatamente. Então as pessoas, Jó, ele era tão temente a Deus que ele não retribui nenhuma maldade contra Deus. Mas ele diz assim, na sinceridade, na pureza dele, no temor dele. O Senhor, ele não atribuiu nenhuma glória para o inimigo. Mas ele falou assim: o Senhor o quê? Deu. E? O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade foi Satanás que tomou. Mas porque Deus permitiu, então está certo. O que Jó falou foi o Senhor. Se o Senhor me deu, foi Ele. Ninguém poderia tomar. Ninguém pode tomar as coisas que eu tenho se Deus, o inimigo, se Deus não permitir. Então está aí. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então você não precisa ficar preocupado. Tá? Levou a minha filha, está na presença de Deus, amém. Levou o meu pai, levou a minha mãe, levou o meu primo, estão na presença de Deus, ele é servo de Deus, chegou a idade da pessoa, está na presença de Deus, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor, amém ou não, amém? Não precisa ficar depressivo.
triste. Foi o tempo do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu irmão. Foi o tempo dele. Deixa Deus. Tudo pertence ao Senhor. Nada pertence a mim. Nu eu vim, nu voltarei. E que eu tenho que ficar reclamando. Tá? Tudo pertence ao Senhor. Se nós entendermos assim, o sofrimento vai ser sério. Amém? Amém. Continue aí a leitura, por favor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Segue. Segue. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Tudo de novo, né? Segunda vez, né? E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Olha aí. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Ainda retém a sua sinceridade, viu? Depois de tudo que você fez contra ele. Segue. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Havendo tu me incitado contra Jó. Sem causa. Segue. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Aí ele apela, né? Pela força, pela coragem, tá? Do homem. Pele por pele. Porque pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ele vai de novo trabalhar, ele vai, né? Ele vai recuperar tudo de novo. Segue. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Aí Deus apertou. Deus apertou, porque Deus conhece o Jó. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos seus ossos, na carne. Segue. E verás se não blasfema de ti na tua face. E verás se não blasfema de ti na tua face. Vamos ver o que Deus fala? E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Eis, aí Deus permitiu que tocasse em Jó, dessa vez, né? Eis que ele está em tuas mãos. Poupa, porém, a sua vida. Não mate, Jó. Ele está nas tuas mãos. Você vai fazer dele o que você bem quiser. Mas não mate. Poupe a sua vida. Segue. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Uma chaga maligna, lepra. Vamos lá. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como a mulher perdeu a fé, se desconverteu. Vamos lá. Mas ele lhe disse: como qualquer doida, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Segue. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e consertaram, juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. Jó do céu foi até o inferno, estava cheio de lepra, né? Todo cheio de chaga. E ele pegava uma telha para raspar, porque ele deitava, fazia uma fogueira, e a cinza quentinha, ele deitava para amenizar a coceira. A coceira não era na carne, irmão. A coceira vinha lá de dentro dos ossos. E as pessoas falam que Jó coçava, né?
tentava amenizar com um pedaço de telha. Mas não era isso. Jó deitava em cima daquela cinza, depois ele raspava assim, ó. E era sangue, né? Com ferida, ele raspava assim, ó. Mas o que servia para matar a coceira dele era justamente as cinzas. Ele deitava em cima daquela cinza quente para matar, para amenizar a sua dor. Tá dando para entender? Amém ou não, hein? Amém. Então não diga que Jó coçava, tá? Ele não coçava, ele raspava as cinzas, ok? E para matar a coceira, era o que eu falei, tá? Era com as cinzas quentes, tá? E vamos lá E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. Segue. E nenhum lhes dizia palavra alguma, porque viam que a sua dor era muito grande. Era muito grande a dor de Jó. Segue. 3. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Coisas, vai. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido o homem. Será que Jó tinha direito de falar isso? Humanamente tinha. Mas não, Deus não dá o direito a homem algum. Eu vou deixar isso bem claro para toda igreja, tá? Não se deva dizer que dia maldito, ou seja, maldita a hora que eu estive aqui. Não fale isso, irmãos. Não se amaldiçoe, amaldiçoa aquilo que Deus já abençoou. Amém ou não, amém? Amém. Quem é você para amaldiçoar a hora, o dia que você nasceu, tá? A hora que você chegou, cheguei na hora, maldita hora, não fale isso. Se você fala, você está pecando. A partir de hoje, vigie nisso. Não amaldiçoe. Não venha a amaldiçoar o seu dia nenhum. Amém ou não, hein? Amém. Então ele aqui se precipitou com os seus lábios. A agonia, tá? Mas Deus entende. Então ele sai dizendo um monte, desabafando diante de Deus. Vai. Ele pediu que o seu dia fosse o quê? Leia aqui de novo, pastora. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse Pereça o dia, o quê? em que nasci. Já pensou se o dia que ele nasceu se tornasse em trevas? Que caos para nós hoje. E o que mais? E a noite em que se disse foi concebido um homem. E a noite que se disse foi concebido um homem. Vai? Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, Olha só. nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-no as trevas e a sombra da morte. Meu. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Meu Deus. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Meu Deus. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro e enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Meu Pai. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Meu Pai. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor.
Por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que dos tesouros ocultos? Vamos ficar aí. É muita coisa que Jó expôs, né? A sua dor, tá? A angústia, a dor, a tristeza, a alma amargurada. Mas Jó não pecou contra, não blasfemou contra Deus. Amém? Agora vamos ver aqui, depois de tanta maldade, vamos ver também no final coisas boas, né? Vamos lá, que o Senhor restituiu a Jó, tá? O dobro. Isso aqui eu não marquei não, agora eu vou pedir para vocês lançarem aí. Jó recebe o dobro. 42. Jó 42. Jó 42. Capítulo 10. Vamos lá, para nós não ficarmos, tá? E o Senhor virou o cativeiro de Jó, Tá. quando orava pelos seus amigos. Olha aí, o Senhor o quê? E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Tem momento da vaca magra, mas tem momento da vaca gorda. Tem momento de choro, mas tem momento de alegria. Nós temos que nos conter, se segure firme, tá? Fique calado, só ora no momento da angústia. Ore somente o Senhor, até que as ondas e vagas passem por cima da sua cabeça e que o mar se acalme e que a tempestade se acalme, porque o Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus fiel, é um Deus todo-poderoso, tá? É um Deus que olha pelos seus filhos. Ele fez um teste, uma prova com Jó. Quando ele fizer teste e prova com você, lembra de Jó. Agora vamos dar sequência. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus, o quê? Amigos. Ele orava pelos amigos que foram consolar, mas os amigos encheram a cabeça. Você está assim porque você pecou. Você está assim porque você falhou, você deixou de ajudar o órfão, a viúva, e encheu a cabeça de Jó de acusação, tá? Eles eram os amigos, vieram para consolar, mas falaram muitas besteiras. Segue. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Então vamos ver, o último estado mais do que o primeiro. O último estado é o momento de agora, do que o primeiro que ele vivia. Vamos lá? Porque teve 14 mil ovelhas. Teve o que? Deus vai multiplicar, vai dobrar tudo que o Satanás levou. Tinha 7. Então Deus o acrescenta quantas ovelhas? 14 mil ovelhas. Se não bastasse 7 mil, agora ele está com 14 ovelhas. Vamos lá? E 6 mil camelos. Ele tinha 3 mil, agora ele está com 6 mil camelos. E Vamos 1000 lá? juntas de bois. Ele tinha 500, agora tem 1000 juntas de bois. Segue. E 1000 jumentas. E 1000 jumentas. Tá? O que mais? Vamos ver Também aí. teve 7 filhos e 3 filhos. Ele tinha 7 filhos. Vamos voltar de novo. 7 filhos e 3 filhas. O que aconteceu? Teve mais 7 filhos e 3 filhos. Ele teve mais 7 filhos, mais 3 filhas. Amém ou não amém? Segue. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuc. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Então morreu Jó velho o quê?
Farro. Esse é o Deus que vocês servem. Amém ou não? Amém? Amém. Nós vamos ficar por aqui porque a hora já não nos permite avançarmos, né? Mas eu acredito que você já entendeu o sofrimento de Jó, a fidelidade de Jó e a misericórdia de Deus para com a vida de Jó. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Pastora Quitéria, por favor.